Será que no céu há uma placa sinalizadora dizendo vagas limitadas? Será que existe um número fechado para os salvos? Será que João, ao escrever o Apocalipse, ele quis mesmo dizer que apenas um grupo exato de 144 mil estarão diante do trono de Deus e na presença do Cordeiro? Ou será que o Apocalipse ele está utilizando de uma linguagem simbólica para revelar algo muito mais profundo sobre o povo do Cordeiro? Hoje eu quero ler esse texto com você e nos reconectar a esse texto por meio de uma visão teológica e totalmente bíblica. E se você é novo por aqui, eu peço a você inscreva-se neste canal, curta esse conteúdo, comente e compartilhe se fizer algum sentido para você, é claro. Fique até o final para você compreender quem de fato são exatamente os 144 mil selados e tenho certeza que se você ficar até o final você vai se surpreender. Bom, quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 7, nós observamos que João diz que ele não viu, ele ouviu o número dos selados. Olha o texto como diz. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil. Apocalipse capítulo 7, versículo 4. À primeira vista, muita gente para apenas no número, somente na quantidade para saber quem são esses 144 mil. Mas no Apocalipse, parar na superfície é quase sempre perigoso demais. João escreve com auxílio de visões, ele escreve com imagens, com símbolos, com contrastes para passar uma ideia. Richard Bauckham, ele mostra que o Apocalipse não pode ser lido apenas como um simples cronograma do futuro, porque a sua linguagem carrega muita teologia, muito símbolo e muita liturgia. Realmente, o Apocalipse, ele revela o sentido espiritual da história por meio de imagens que são reinterpretadas a partir do trono do Cordeiro. Repito isso porque é muito importante para nós. O livro do Apocalipse, ele revela o sentido espiritual da história por meio das imagens reinterpretadas a partir da realidade do trono do Cordeiro. Então, o primeiro cuidado diante dessa perícope do capítulo 7 de Apocalipse é o seguinte: João, ele não está escrevendo uma lista seletiva do céu. Esse áudio recebido por João a respeito dos 144 que o anjo revela a ele não pode ser interpretado por meio de seleção. Essa fala do anjo a João, no livro do Apocalipse, é uma descrição do povo de Deus em linguagem de plenitude e fidelidade. Lembre-se sempre disso, plenitude e fidelidade. E aponta para o plerô, para a completude. 12 tribos, 12 apóstolos, plenitude, completude. 12 no Apocalipse aponta para totalidade, integridade, plenitude àqueles que pertencem única e exclusivamente ao Cordeiro. Ou seja, o foco não está na limitação de pessoas, o foco está na completude, está na plenitude dos que vão estar diante de Deus. Tome nota disso. O texto não quer delimitar, diminuir o povo de Deus. O texto quer mostrar que o Senhor conhece perfeitamente quem é seu. 144 mil mostra isso. Deus conhece perfeitamente quem é seu. Olha esse detalhe importante do texto. No versículo 4 do capítulo 7 de Apocalipse, João ouve o número dos selados, 144 mil. Mas no versículo 9 do capítulo 7, ele diz: depois dessas coisas, vi e eis que estava diante de mim uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Isso é muito forte. Por quê? Porque fala sobre ouvir e ver. E no Apocalipse, ouvir e ver
tem um sentido muito revelador. Olha só, João ouve uma coisa e vê outra coisa. E isso não é contraditório, isso é para se aprofundar. João ele ouve sobre Jesus como leão de Judá, mas quando ele olha para Jesus, ele olha Jesus como um cordeiro que tinha sido morto. Ele ouve o número dos selados, 144 mil, ouviu, mas quando ele olha no versículo 9 do capítulo 7 de Apocalipse, ele observa uma multidão incontável. Balkan, ele chama a atenção exatamente para esse padrão que é encontrado recorrente no livro do Apocalipse. O que João ele ouve e o que João vê precisam ser interpretados juntos, porque a visão vai aprofundar a verdade que é anunciada. Então a leitura correta aqui não é pensar em dois povos separados, é perceber duas formas de apresentar a mesma realidade do povo de Deus. João ouve como plenitude ordenada, mas João vê como multidão universal. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais, Brasil. Isso vai nos mostrar que o povo de Deus é perfeitamente conhecido no céu, mas, ao mesmo tempo, é maior do que qualquer cálculo humano. Agora nós precisamos fazer a seguinte pergunta: quem é esses 144 mil? Quem é esse povo? Apocalipse não responde dizendo apenas quantos são. Apocalipse responde dizendo a quem pertence este povo. Em primeiro lugar, podemos observar que esse povo, eles são selados, eles são marcados por Deus e também eles não carregam a marca do império, a marca da Babilônia. Eles carregam o nome do Cordeiro. Michael Gorman, ele insiste que o Apocalipse inteiro, do capítulo 1 até o último capítulo, chama a igreja a participar do caminho do Cordeiro. Não basta apenas admirar o Cordeiro, é preciso seguir o caminho do Cordeiro. Então, 144 mil não são uma elite de curiosidade escatológica do texto. São o povo do Cordeiro visto na linguagem de fidelidade e na linguagem escatológica. Quando você vai ao Apocalipse 14, isso fica ainda muito mais claro para nós, muito mais amplo. Os 144 mil, eles aparecem com o nome do Cordeiro e do Pai sobre a sua testa. E isso fala de identidade. Isso fala de povo que pertence a alguém. Isso fala de mente rendida, consciência consagrada e lealdade pública. No Apocalipse, a testa não é apenas um detalhe estético. No Apocalipse, a testa significa que o povo está sob o senhorio de alguém. Então, quando nós olhamos os 144 mil, não devemos olhar como quem quer matar curiosidade. Quem são esses 144 mil? Precisamos olhar como quem recebe uma convocação. Esse povo recebeu uma convocação. Porque o texto, ele não está apenas perguntando: você conhece ou consegue interpretar esse número? Não, não. O texto não quer que você interprete esse número. O texto, ele está perguntando algo muito mais profundo. Você pertence a esse povo, o povo do Cordeiro? Você carrega o nome dele na sua testa, ou seja, na sua vida? Você permanece fiel quando a pressão aperta? Porque o império, muitas das vezes, ele não chega com a espada na mão, ele chega com propostas. Então, quando alguém te perguntar sobre quem são os 144 mil do capítulo 7 Apocalipse, você precisa dizer: é o povo que não se vendeu. É o povo que não trocou o nome do Cordeiro pelas promessas sedutoras da Babilônia no seu tempo. É o povo que foi guardião do nome de Deus em meio às muitas tribulações e conflitos.
É o povo que foi selado e não se vendeu a este mundo. É o povo que foi alcançado pela graça e permaneceu fiel ao Cordeiro de Deus. Então, quando alguém se aproximar com essa curiosidade dos 144 mil, você precisa mostrar que este povo é o mesmo povo que nós pertencemos. Esse povo que foi alcançado não pela escassez, mas pela abundância da graça. No céu, há menção de um povo que é completo, conhecido, selado e também preservado por Deus. O que João ele quer de fato nos mostrar não é um limite de pessoas, mas a profundidade da graça e da misericórdia de Deus. É a segurança do povo que pertence única e exclusivamente ao Cordeiro. Por isso, meu irmão e minha irmã, não leia esse texto com espírito de curiosidade, quem é e quem não é. Leia esse texto com temor, também leia esse texto com esperança, leia esse texto perguntando ao Senhor se a sua vida já está, de fato, marcada pelo nome do Cordeiro. Se a sua vida ela reflete a mesma vida daqueles 144 mil que apontam para a fidelidade, daqueles que estão marcados na sua testa, mostrando sinceridade, mostrando a quem eles pertencem e mostrando que este povo é fiel ao nome de Deus e também é fiel à liderança do Cordeiro. Se gostou desse vídeo, compartilhe para mais pessoas, para tirar a dúvida de muitas pessoas e fazer com que as pessoas possam voltar o seu olhar para o livro de Apocalipse, não com um olhar de curiosidade, mas com um olhar de graça, extraindo a verdade por detrás dos números que João apresentou para deixar sua mensagem muito mais ampla e muito mais clara. Continue assistindo essa série de Apocalipse que eu estou fazendo aqui. Eu deixei mais um vídeo para você aqui ou aqui, acho que é aqui, diante de você, para que você possa estar consumindo esse conteúdo e tendo a sua mente clareada por meio da revelação do Apocalipse. Tchau!